e vamos falar do livro A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Gente, que livro é esse? Socorro Racioli é uma escritora de Fortaleza, Ceará, que nasceu em 75, é jornalista e fez um curso de escrita de contos com ninguém mais e ninguém menos do que Gabriel Garcia Marques. Vocês conhecem o Gabriel Garcia Marques, que é autor da obra magnífica 100 Anos de Solidão, que eu já tentei ler 3 vezes e não consegui. Vamos abafar esse caso e vamos para frente aqui com o Socorro Racioli, falando primeiramente que o esboço dessa história ela levou para que ela pudesse fazer esse curso com Gabriel Garcia Marques. E daí nasce esse livro. E esse livro, ele também vem de uma história real, que é que há uma cidade que fica lá no Ceará, no interior do Ceará, onde tem mesmo a cabeça do santo. Como assim, Tayana, tem mesmo a cabeça do santo? Você tem a cabeça do santo jogada numa rua, eu tô falando sério, e você tem o resto do corpo do santo é estendido, né, em pé, em outro canto da cidade, tá? Isso não é brincadeira, isso é verdade. Foi uma estátua que ia ser feita, mas não conseguiram colocar a cabeça, enfim, tá lá. Se você quiser, pesquise sobre a cabeça do santo, e essa cidade, se eu não me engano, é Candeia, que é porque eu tô confundindo, eu não me lembro se o livro e a história real é a mesma cidade. Me corrijam aí se eu estiver falando besteira. Mas enfim, essa cidade existe, esse santo existe, só que a Socorro Racioli, ela faz uma brincadeira, não sei, gente. Enfim, não dá. Vou tentar explicar um pouquinho aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. O livro é fantástico, ele fala muito do nosso Brasil. Eu a comparo a Ariano Suassuna, eu a comparo a Gabriel Garcia Marques, eu a comparo a tudo que é de maravilhoso no nosso país. A José de Alencar, por quê? Porque ela é do Ceará, por isso, a José de Alencar, maravilhosa. Aí vai começar com o Samuel, que é a personagem principal, tá? Que na verdade ele é o próprio Santo Antônio ali. Depois ele vira o Santo Antônio, vocês vão entender porque que o Santo Antônio aparece na história. A mãe dele morre, só que ela deixa lá um recado para o filho: olha, filho, vai atrás do teu pai, né? Novidade que o pai não era presente, né, gente? Então ele vai atrás do pai e também acende 3 velas para mim e tal, aquela coisa toda. E ele vai andando e vira um moribundo, andarilho, né? E olha só um trecho de como que ela traz essa caminhada para uma outra, para um outro patamar, para um outro nível. Olha, presta atenção. Tudo ficou pelo caminho: juventude, alegria, pedaços de pele, mililitros de suor, quilos do corpo e os parcos e velhos fios de esperança de que houvesse alguma coisa invisível que ajudasse os homens sobre a terra. Então aqui ela já explora toda a caminhada dele, né, os pedaços ali, né, que vai os frangalhos da pessoa, mas ele acredita que tem alguma coisa invisível que os homens acreditam. Na verdade, eu nem vou falar que Samuel que acreditava, mas os homens em geral, né? A humanidade acredita que tem alguma coisa invisível que ajuda esses homens sobre a terra, tá? Então, uma outra fala dela que eu achei tão bonita, quando até o sol iniciava o seu funeral de todos os dias. Então, ao invés dela falar assim, o sol vai se pôr, ela iniciava o seu funeral. Não é meio poética, gente? Não é meu Zé de Alencar também? Só eu tô falando isso, que ninguém chegou nessa de Zé de Alencar, só eu. E ela vai trazendo os sentimentos da alma humana, a percepção. Eu me lembro que logo no começo do livro, ela fala que ela fala que ele está andando e aí algumas pessoas o encontram. E aí penso, nossa, ele é um andarilho que tá pagando promessa, tal, aquela coisa, né? Tá fazendo a penitência para Padre Cícero, sei lá, alguma coisa assim. Quando ele fala que não, as pessoas se afastam dele. Então, assim, se ele tivesse fazendo para pagar promessa, tivesse todo moribundo daquele jeito. Mas para pagar uma promessa, beleza. Agora, se não tem esse cunho religioso, então ele não presta. Pensa aí nisso. Beleza, agora eu vou falar sobre um outro pensamento de quando ele chega na cidade de Candeia, onde ele quer encontrar o pai dele, a avó dele, só que aí ele tá com fome, ele tá todo acabado, destruído, esculhambado, como vocês já viram ali na fala anterior. Aí ele encontra com uma moça, e essa moça vai ajudá-lo, vai dar comida. Mas olha só,
atenção nesse trecho. A moça pensou uma coisa egoísta. Ele sofria mais do que ela. Que bom ver alguém que sofre mais. Que bom. Aquela desgraça do destino, sei lá como tem acontecido, tornar a sua sina um pouco mais leve. Ela sempre achou que nunca encontraria alguém que sofresse mais do que ela. Encontrou por segundos. Então aquela coisa de você falar assim, nossa, eu tô ruim, mas olhando pra você eu me sinto melhor, que você tá pior que eu. Olha, quem nunca pensou isso, né? Fica mais um pensamento. Outro trecho, tô pegando alguns trechos que eu grifei. Riam das desgraças, suas e dos outros. Desgraça, tudo coisa de se rir. Não vou falar mais nada. Você interpreta. Às vezes, quando tá tudo uma droga, a gente começa a dar risada, porque a gente é brasileiro, né? É isso. Então, ai, gente, esta personagem, quando chegou, a Madinhusa, pra mim, arrasou. Fui lendo e depois eu fui ver como que o pai colocou o nome nessa menina, né? Seu pai falava que coisa linda, como ela deveria de ser importada, como o rádio que ele comprou. Na caixa estava escrito Made in USA. Então você vai ter uma Made in USA que vem desse nome, né? Made in USA. Olha o nome da menina, olha a origem. A caixa que vem, foi feita nos Estados Unidos e o pai achou lindo. Quanto disso diz sobre a nossa cultura, né? Então, enfim, é sensacional o livro. Agora eu já acho que eu já estou terminando nas reflexões dela dos trechos. Eu vou ler só mais um que é lá no final do livro. Assim, eu acho que é um negócio que a gente sabe quando vem. A força estranha chega e pá, a gente sente. Quando ela toma conta, a gente faz o que quer fazer por cima de pau e pedra. Não tem cão que segure. Acho que vem de Deus. Então, é aquela coisa que vem, aquela confirmação, aquela certeza, aquela fé, sabe? É disso que ele tá falando aqui, desse sentimento, parece que tem algo maior do que você, com você, e você se sente seguro. E aí vamos falar um pouquinho da trama desse livro, né? Ele é um livro maravilhoso de ler. Você começa a ler, você se envolve com a história. Só que, se você não tiver uma leitura atenta, você perde algum fio da meada rápido. E aí você precisa voltar. Pelo menos isso aconteceu comigo várias vezes, porque eu sou muito louca pra ler. Aí eu voltava. O Made in USA mesmo me pegou, porque eu fui ler Made in USA e não me tinha me tocado que vinha, né, do nome importado. Até que eu voltei e falei, gente, o que é isso? Aí eu tive que ler umas 3 vezes o pai dela falando da história do nome da menina para conseguir entender. Então, vários trechos assim. Ela tá contando uma história, daqui a pouco ela vai lá para a origem daquela história, daqui a pouco ela volta. Então, assim, é um loop, mas é bom, é maravilhoso, porque você vai se envolvendo com a leitura. Mas eu confesso que não é um livro que você pega e lê de uma vez. Eu não consegui. Eu tive que ler, parar, porque senão eu não dava conta. E aí vai contar, né? Vou contar um pouco só a história do Samuel, que ele vai peregrinar atrás, né, de pagar a promessa da mãe dele das 3 velas. E aí, quando ele chega nessa cidade, ele acaba achando uma cabeça de um santo, que na verdade a avó dele que manda ele dormir lá na cabeça do santo. Imagina você chegar em casa, na casa da sua avó, ela mandava você dormir lá na rua, e aí indicou a cabeça do santo para ele dormir. Só que aí vai começar o realismo mágico, né? Vai começar, ele já começou em alguns momentos, vai se firmar aí, vai destacar, para não falar que começa aí, porque não é verdade. Ele começa a ouvir vozes, as rezas, né? Então ele tá lá na cabeça do Santo Antônio, e aí ele começa a ouvir vozes, rezas, e aí começa toda a história, porque vem aquele truquezinho brasileiro. Eu me lembrei muito do Chicó, né, do Ariano Suassuna, personagem do Ariano Suassuna, e aí ele começa a fazer coisas mirabolantes lá na cidade, vai envolver o prefeito da cidade, vai envolver que a cidade estava morta, a cidade praticamente ressuscita, o comércio, gente, é muita coisa, vai trabalhar muito. O lúdico, o espiritual, a fé, o desenvolvimento social, a corrupção, tudo vai estar nesse livro, as crenças, enfim, o que você puder imaginar, né, filosofia, tudo tem nesse livro. Ele traz muito do Brasil. E tem um personagem chamado Meticuloso, que é o pai do Samuel, que, pelo amor de Deus, de meticuloso ele não tinha nada, ele ficou responsável, isso no conto, no livro, né, é no
livro. Ele ficou de cuidar da produção da estátua, porque o engenheiro não estava lá, tinha saído, enfim, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas ele não estava. E ele bebeu pra caramba, e quando foi erguer a estátua, ele fez tudo errado, e no fim a cabeça ficou pro lado, a estátua ficou pro outro, e detonou com a cidade. Então é essa a problemática dessa cidade, virou uma cidade amaldiçoada, enfim. Mas o livro vai virar um filme, é verdade, vai virar um filme, tem que virar, gente, não vejo a hora de assistir esse filme. A grande sacada é que ele traz todas essas crenças, vai terminar em desgraça, parece que o mal vence o bem. Tô falando de uma forma bem genérica, tá? Quando você vê o livro, não é bem isso. E tem um fim maravilhoso, né? E também vai ter o conto, agora eu não me lembro, é uma música de Cabo Verde. Eu não me lembro se é Mornas o nome das músicas, mas são músicas específicas de Cabo Verde, que ele ouve a cantoria dessa música e há toda uma diferença, um milagre nessa canção, enfim. Gente, eu não vou contar porque é muito mistério, é muita coisa boa de se ler. É um livro incrível que te faz pensar sobre a formação do Brasil, sobre as crenças, sobre a identidade, sobre esse povo nordestino maravilhoso que eu amo de paixão. Traz tudo isso de uma forma tão rica, criticidade social. Gente, o que você precisar de cultura brasileira você tem nesse livro. Não é uma cópia de Gabriel Garcia Marques, ela tem uma identidade na escrita muito própria. Eu acho que é um livro obrigatório para todos os brasileiros. Eu peguei no Mac Livros, mas estava a letra muito pequenininha, eu baixei no Kindle e li, porque eu já tinha ouvido falar nessa autora, não tinha lido nenhum livro dela, mas já amo, amei, perfeito, super indico, só elogios. É uma história assim, que eu não vou ficar contando não, você vai ler e depois você me conta o que você achou. A Cabeça do Santo, Socorro Racioli, não perca porque é maravilhoso, você não vai se arrepender.